Olá, bem-vindos ao segundo episódio do Chief Talent Officer Cast, uma iniciativa conjunta da Human Resources com a New Career Network, que é uma solução de inteligência artificial que visa aproximar a oferta de talento às necessidades das empresas, promovendo a requalificação. O tema de hoje é Onde está o Oli? O desafio das empresas na busca pelo talento. O tema já não é novo, a escassez de talento, na verdade, tem sido identificado como um dos principais desafios não só da gestão de pessoas, mas das empresas. Hoje estamos num mercado de pleno emprego. Será que há falta de pessoas? Será que há falta das qualificações necessárias que o mercado exige? É o que vamos tentar descobrir com os nossos três convidados, que eu vou passar a apresentar. Miguel Tolentino, Head of Group People and Leadership and Continuous Improvement do Grupo Sonai. Isabel Moço, coordenadora na Universidade Europeia. E Pedro Empis, Executive Business Director na área de Operation Talent Solutions da Randstad Portugal. Bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco, para tentarmos perceber aqui os desafios que as empresas estão a enfrentar e possíveis caminhos. Miguel, começo por ti. O Grupo Sonai é um dos maiores empregadores em Portugal. Tem se calhar a vantagem de a marca por si só atrair talento, mas acredito que os desafios não sejam menores por isso. Têm sentido maior dificuldade em recrutar? Qual é que é a principal dificuldade? Conta-nos um bocadinho como é que está a ser. Obrigado pelo convite por aqui estar. Sim, temos sentido dificuldade. O mercado é difícil e estamos no meio de uma revolução, nomeadamente a revolução digital, que vem criar novos equilíbrios e novas dinâmicas no mercado. Efetivamente, a Sonai tem a vantagem de ter muitos anos de presença no mercado, uma marca estabelecida, com grande notoriedade e com boa reputação, e isso, obviamente, que nos ajuda, mas temos, obviamente, muitos desafios. Por um lado, imagino que a maior parte das pessoas associem Sonai a Portugal, onde nós temos a nossa origem, onde temos a maior parte das nossas operações, mas efetivamente nós já não estamos só em Portugal. Cerca de 19%, cerca de 20% da nossa força de trabalho já está fora de Portugal. Por outro lado, mesmo em Portugal, há uma série de setores, como é o setor digital, que está totalmente globalizado e, portanto, a nossa concorrência não são só as empresas portuguesas. Portanto, efetivamente, a reputação, a notoriedade ajuda, mas claramente há uma dificuldade crescente que sentimos. Para além desta questão da concorrência global, há uma clara mudança também na preferência do talento, na preferência das pessoas, com a alteração das variáveis que são críticas, que são chave para cada uma das pessoas, mas também com uma maior heterogeneidade destas variedades, quase que obriga a uma segmentação na nossa Employer Value Proposition para diferentes segmentos. Portanto, a oferta obriga a uma proposta de valor que seja mais abrangente e mais completa do que aquela que tínhamos, e portanto são desafios constantes. É verdade que a escassez de talento neste momento é mais premente, que temos um mercado em pleno emprego, como dizias, mas é algo que tem vindo a ser crescente e que não antevemos que vai mudar no sentido de ser mais fácil, pelo menos no futuro mais próximo. No futuro mais próximo. Pedro, também é esta análise que faz, vocês recrutam também para imensas empresas, todos os setores, é mais difícil recrutar? E por outro lado, porquê? Porque não há as pessoas ou porque não encontram as qualificações que as empresas vos pedem? Bem, obrigado também pelo convite, é um gosto estar aqui a representar a Randstad. A resposta é sim às duas, ou seja, era impossível vir aqui dizer não há escassez de talento, é tudo fantasia. É persistente, portanto o mercado já está, aquilo que nós chamamos de candidate driven há vários anos. Miguel tocou ali num ponto importante, a pandemia veio trazer ali um dado adicional em que o talento começou a competir ainda de uma forma mais global do que já acontecia até aqui. O nosso último estudo do Talent Trends, por acaso, mostra uma ligeira diminuição da preocupação dos decisores com a escassez de talento, mas é uma coisa muito marginal e apenas porque apareceram outras. A inflação, porque teve um papel preponderante há 2-3 anos e depois toda esta incerteza geopolítica que, enfim, depois acaba por estar também relacionada depois com o talento. Mas quer dizer, tudo em níveis que nós não vemos a diferença no dia-a-dia. Portanto, quando nós falamos de quantidade e qualidade, é quase uma falsa dicotomia, porque a quantidade, ela existe, nós temos base de dados com 600 e tal mil talentos, mas o que as empresas procuram não é exatamente aquilo que elas podem oferecer, ou que nós sabemos que elas podem oferecer. A tecnologia depois também terá aqui um papel. Mas, fundamentalmente, continuamos com um tema de escassez de talentos e talvez alguma coisa que vamos elaborar aqui, que é a capacidade das empresas se adaptarem à situação em que nós estamos. Muitas vezes o que vemos muito é que ainda continuamos a ter as empresas como se estivessem a navegar no mundo de há 20 anos em que
havia candidatos, 10 candidatos para cada vaga. Isso quer dizer o quê? Que significa que demora-se mais tempo a dar feedback, quando devia ser o contrário. Numa altura de escassez é importante ser rápido, dizer ok, eu quero aquela pessoa. Menos flexibilidade ou mais rigidez na definição. Fala-se muito agora da liquid workforce, não é? Ou seja, eu não procuro um job title, procuro competências que lá estão dentro e que podem conseguir ser encontradas mais à esquerda ou mais à direita. E ainda há muito, está aqui a job description, encaixem, é isto que eu quero. E muitas vezes vai-se perdendo talento que poderia provavelmente até fazer melhor, mas com algum investimento. E portanto há aqui este paradoxo de eu preciso muito, tenho uma grande necessidade de talento, mas não quero sair aqui do meu sítio e continuo a trabalhar um bocadinho da forma como sempre trabalhei. E isso, enfim, alguma flexibilização aí certamente se levará a aliviar um pouco este tema. Esta pressão. Isabel, e numa altura em que as competências estão a mudar de dia para dia, a velocidade a que mudam cada vez maior, aqui as instituições de ensino estão a adaptar-se também a isso, àquilo que é a oferta e àquilo que o mercado exige, ou continuam também, como as empresas, a estar muito focadas em modelos tradicionais, pouco adaptados à realidade? Ambas as coisas. Muito obrigada, em primeiro lugar, por poder fazer esta partilha aqui convosco. Eu acho que já foram tocados os pontos principais, e se me permites voltar aqui um bocadinho atrás, antes da resposta que me pediste, porque eu creio que o que evolui mais rapidamente são os processos, são as formas de trabalhar e as competências que estão associadas, mas as culturas não mudam tão rapidamente. E eu acho que está aqui o ponto, ou seja, pessoas há disponíveis. Eu individualmente todos os dias tenho pedidos de empresas e pedidos de pessoas. O que eu acho que não acontece é o match. E não só pelas competências, mas fundamentalmente por aquilo que é o mindset de oferta e procura de emprego, que, como dizias, continua-se a procurar com base no job description, mas depois a valorizar as competências que as pessoas mostram e nem tanto as hard skills, não é? Mas mais as também, não é? Exatamente. Pois acho que há um outro ponto muito importante e que eu acho que não se deve perder, que é pensando numa perspectiva de sustentabilidade, aqui aplicada ao mercado de trabalho e ao mercado de emprego também, a responsabilidade é de todos. Claro. Não é só das academias que produzem, não é só dos empregadores que acolhem, não é só das pessoas que procuram a sua posição, a sua realização, o que seja, mas é de todos em conjunto. E acho que este diálogo é que não acontece. Agora, objetivamente, em relação à pergunta, sim, as academias mudaram muito. Eu estou no mercado de trabalho há 30 anos e desde que eu saí da licenciatura e estando todos os dias ligada à vida académica, sim, há uma mudança profunda. Há uma mudança profunda na forma de trabalhar, com metodologias muito diferentes, e aqui não consigo não deixar aqui uma lança, que é, as empresas precisam que nós produzamos, entre aspas, as competências que querem, mas nem sempre estão tão disponíveis para ajudar. Ou seja, eu preciso que um empregador me vá à sala de aula, estamos a tocar o tema X, e que diga, olha, em relação ao tema X, na nossa empresa, é assim que o entendemos, desculpa, e na verdade nem sempre há esta disponibilidade. Estranho, até para eles atraírem esse talento, se calhar já era uma porta de entrada, não é? Alguns fazem-no e fazem-no muito bem. A grande maioria das empresas, quando nós dizemos, temos um projeto, temos um case, precisamos que venha, temos um bootcamp, temos isto, sim, que ideia tão boa, boa, eles assim saem mais preparados, mas depois, na verdade, isto é um esforço muito grande da academia, mas não é só na forma de trabalhar, é também nos conteúdos, e os conteúdos associado às competências e transversalmente, os conteúdos não mudam tão rapidamente quanto as coisas hoje estão a mudar. E porquê? Porque nós temos no ensino superior um regulador que nos aprova os programas e que não é tão rápido
como atualmente as empresas estão a necessitar de atualização. Mas voltando ao tema de que é uma responsabilidade de todos, nos fóruns de pessoas, de people, ouvimos muito o upskilling e reskilling, ok, mas todos somos responsáveis por isso. E as empresas também têm que fazer esse esforço, não é só procurar aquilo de que necessitam, é procurar a base e, sim, nós também somos corresponsáveis pelo desenvolvimento desta pessoa, nem que seja só por um ano. E agora já estou a levar às novas gerações. Acho que é aqui um ponto interessante para o Miguel comentar, porque pelo menos a percepção que eu tenho, e até um bocado motivado pela questão de não haver talento disponível, as próprias empresas estão a assumir um bocadinho esta função de empresa, escola, de criar academias, até para criar as competências de que precisam. Vocês no Grupo Sonai têm sentido isso, ou seja, a requalificação mais do que uma necessidade, é quase uma obrigatoriedade para vocês conseguirem ter as competências de que precisam, e até porque calculo, há funções que começam a ficar, que estão a ser feitas tradicionalmente e que estão a ficar obsoletas, porque a tecnologia acaba por eventualmente substituir e porque vocês precisam de outras competências. Têm feito... Sem dúvida que é uma obrigatoriedade e temos feito trabalho nesse sentido. A Sonai já desde há muito, mesmo independentemente da escassez de talento, se caracteriza por promotions from within, por exemplo, preparada para de facto que haja uma evolução das pessoas, muito centrada no desenvolvimento das suas pessoas, pelas carreiras de zigue-zague, com a mobilidade interna a ser um acelerador também de desenvolvimento, e portanto há aqui uma lógica de aprendizagem contínua, de requalificação, de oferecer novos desafios às pessoas, que já existia desde há muito tempo. Agora com este tema, quer da escassez de talento, quer com a automatização de vir, provavelmente não necessariamente, tornar algumas competências extentárias e outras, pelo contrário, com grande escassez, vem tornar este olhar para dentro e trabalhar as suas pessoas ainda mais necessário. Ao mesmo tempo, temos sempre um número muito grande de novas incorporações, portanto temos que trabalhar sempre em simultâneo, virados para dentro e olhar para fora e num trabalho em conjunto com o resto da comunidade, como a Isabel dizia. Isto obriga muito a uma atitude diferente das pessoas, e acho que obriga aqui a uma responsabilização também do próprio. Muitas vezes usamos na Sonai a expressão do own your journey, como independentemente do que vem da área de people ou do que diz a chefia, cada um de nós se deve sentir responsável por olhar para o seu futuro, olhar para a sua carreira e fazer a sua gestão. O que não quer dizer que deva fazer sozinho e que a empresa não tenha aí uma responsabilidade. No fundo, dar as ferramentas, não é? E a pessoa depois... A empresa tem que dar, obviamente, o suporte para isto. E para além de criar uma cultura e uma atitude permanente de aprendizagem, não é? Criar esta learn it all atitude que deveríamos ter, ou este growth mindset, usando assim uns buzzwords. Mas que são muito verdade e que são uma mudança tremenda, de facto, na cabeça de cada um. De cada um de nós tem que haver suporte para isto. E experiências como a New Career Network, acho que são bons exemplos como isto se pode, de facto, ajudar e acelerar esse caminho. E efetivamente com esta revolução digital isto está a se tornar mais necessário. Nós temos essa preocupação com as pessoas e se sentimos que há funções que provavelmente vão ter um maior nível de automatização, é a nossa responsabilidade ajudar a que haja caminhos diferentes para essas pessoas. E as pessoas estão a ter, genericamente falando, não é? Estão a ter essa noção, que têm de facto estão uma posição mais comodista e de não querer ver a realidade, não estão conscientes? Eu diria que a ideia da carreira para a vida... As pessoas já interiorizaram. Interiorizaram que já estamos num outro momento. Obviamente que isto depende da atitude de cada um, da idade, do ciclo de vida em que estamos, mas eu acho que já toda a gente percebeu que aquele ciclo que nós tínhamos, que eu tinha quando comecei a carreira, há uma fase em que eu estudo, há uma fase em que eu trabalho, pondo em prática aquilo que estudei, há uma fase em que eu me reformo, já não existe, não é? Isto vai funcionar em ciclos muito mais curtos de reinvenção, onde eu tenho que dar caminhos diferentes à minha própria carreira, quase que desaprendendo uma determinada forma de trabalhar, de maneira a estar disponível para aprender uma nova e ter novas competências. E portanto eu acho que essa é uma consciência cada vez mais presente nas nossas pessoas. Não será
necessariamente em todas, mas acho que é um movimento que se sente, E claramente. aqui com a agravante entre aspas, que é uma novidade desta inovação, desta nova revolução, que é para todas as funções, não é? Ninguém está livre, aliás, as mais qualificadas até são aquelas que se calhar mais Mas facilmente... que é muito interessante, Lina. Primeiro, é fácil escolhermos um conjunto de artigos que nos diz que os trabalhos vão ser todos substituídos e outro conjunto de artigos que diz que as funções vão ser cada vez mais diferentes e ainda mais valorizadas. Mas, como em quase tudo na vida, nós podemos olhar para isto como uma ameaça ou como uma oportunidade, não é? Eu sou um otimista, tendo a olhar mais pela oportunidade, mas acho que é de cada um de nós querer olhar como uma ameaça, que normalmente vamos ficar mais retraídos, pôr-nos numa posição mais passiva e mais takers do que aí vem, ou como uma oportunidade onde vemos caminhos para os quais podemos progredir e que aquilo seja um ganho para nós. E efetivamente há muitas histórias de requalificação em que as pessoas mudaram verdadeiramente de vida e claramente com benefício. E quer as pessoas, quer as empresas têm de facto que olhar para a realidade de forma diferente, não é? Tu dizias há bocadinho que ainda estão um bocadinho formatados no modelo, em termos de funções e daquilo que procuram, e também esta questão da requalificação, se calhar, e apesar de dizerem que precisam de pessoas, quando vocês oferecem, olha, tem aqui esta pessoa que tem as competências que vocês precisam, mas há uns anos era bancário e agora está a programar, não sei, um exemplo assim um bocado absurdo. As empresas aceitam naturalmente essas pessoas, e que é o trabalho também que a New Career Network tem estado a fazer, que é requalificar pessoas e a pô-las nas empresas. Mas as empresas, se calhar, não sei se há aqui algum tema de confiança, ainda sentes que há ali aquela preferência pelos nativos, não, mas eu quero é pessoa formada em tecnologia. Essa preferência existe, e portanto o mundo perfeito, só que o mundo perfeito não existe. E depois há as empresas que demoram mais tempo ou menos tempo a descobrir isso, e eu diria que a resposta já não é, já tem que ser tem que. E em algumas áreas, a programação é uma delas, numa série de linguagens mais soft, isso está completamente... Nós próprios fizemos um conjunto de cursos de conversão, não eram bancários, mas eram enfermeiros, engenheiros civis, portanto uma série de funções que ali na altura da Troika tivemos ali um problema grave de desemprego e as pessoas viram isso como uma oportunidade e apostaram, e hoje em dia são programadores e se calhar têm uma carreira até mais promissora, ou tinham. O que é que eu digo que tinham? É porque isto não para. E de repente ser alguém programador se requalificou. já não é distintivo. Não, eu hoje em dia eu vou uma das ferramentas de GenAI e já consigo, faço ali uma programação. Portanto, estas pessoas, mais uma vez, têm outra vez esse desafio. Agora, provavelmente, temos que fazer outra vez esse caminho. Estas iniciativas da NCN, como outras, são, eu diria, o caminho. Nós não é que está o Wall-E, não está, então vamos construí-lo. Acho que é muito isso. E às vezes o Wall-E também não quer ser encontrado, não é? Para isso não, obrigado. E cada vez mais, este é um trabalho que nós fazemos, nós na Randstad procuramos traduzir aquilo que vimos naquele candidato, não só naquilo que ele fez, naquilo que ele pode fazer. E a ideia é fazer um trabalho de desconstrução do risco. Quem está a contratar tem sempre uma lógica de risco. Bem, vou arriscar nesta pessoa, não fez exatamente aquilo que eu estava à espera, mas é preciso olhar para um bocadinho mais do que o currículo e perceber um bocadinho aquele percurso e as características intrínsecas da pessoa e perceber, ok, calma, se calhar está aqui um potencial em que eu ainda fico melhor servido. E, portanto, há áreas, aquelas mais core, em que é difícil e às vezes é mesmo impossível. Às vezes a formação de base em determinadas tecnologias ou em determinadas funções é mesmo necessária. Eu não queria ser operado por um engenheiro. Olha, que li um artigo há uns dias que diz que os médicos também estão ali lá já na linha para fazer substitutos para a inteligência artificial. Há de haver alguns, mas aí é uma coisa gira, Leonor, e acho que todos concordamos com isso, que é, nós começámos o episódio a falar de escassez de talento. E de repente passamos para o lado oposto, que é vem a inteligência artificial, e já não são precisas pessoas. E eu tenho dito isto várias vezes, ainda bem que nós temos inteligência artificial, ainda bem que já há uma série de coisas que são feitas. Imaginem o que seria a escassez sem o que hoje já é automatizado ter que ser feito manualmente, não sei onde é que nós íamos parar. Portanto, e a história também já nos mostrou isso, as várias revoluções industriais, etc. Adapta, é um bicho-papão, que obviamente tem que ter o cuidado social também, e aí entra todo o universo, todo o ecossistema, empresas, as próprias pessoas, os próprios governos, enfim, toda a academia. E as academias, eu cheguei lá. Que é um trabalho de todos, parece um clichê eu não deixar ninguém para trás, mas quer dizer, não podemos pensar nisto só naquelas pessoas que estão exatamente, cada vez mais falamos de diversidade e inclusão, tem que haver um espaço para adaptações, mesmo que não seja o melhor business case, e a lei até vai nesse sentido, até da interação de pessoas com algum até tipo de grau de incapacidade. Aqui na Europa. Exato. Portanto, eu diria que a resposta é ambígua, mas na maior parte dos casos, até por necessidade. Mas sentes que ainda tem que fazer esse convencimento. Ainda há algum trabalho de desconstrução do risco.
No fundo é explicar que o risco não é assim tão grande, não é Ou disso que que se estamos a calhar falar. no mínimo é igual ao de contratar, não é? Porque Sim, a pessoa pode não se adaptar à cultura. O clássico, lá está. Eu já falava aqui da cultura, não é? A diferença entre cultura e estratégia, tal pequeno almoço. E de facto são coisas que demoram, que precisam de uma maturação grande, até se calhar de uma alteração de gerações, não é? Que depois vai ver isto já como de uma forma mais natural do que aquela que a geração anterior via. Portanto, será um caminho. Isto parece um bocado oposto ao que disse no início, mas na verdade, em muitos casos, e na programação uma delas, já há um acerto completo, e naquelas áreas mais funcionais de Scrum Masters, Project Managers, etc., já há formações muito boas, que são formações de meses, que põem alguém que era, e cada vez mais se fala disso, não é? Trazer outras pessoas da filosofia, enfim, uma série de outras áreas do conhecimento, mas que trazem uma predisposição para a criatividade, para a aprendizagem, e que depois com estas competências técnicas acabam por fazer um belo lugar. E portanto vai mudando de empresa para empresa, de pessoa para pessoa, até de quem está a recrutar. Claro. Isabel, e tu trabalhas com as novas gerações, não é? Ali a primeira, antes das empresas, passam por vocês, pela academia. Sentes que esta nova forma de ver o não haver carreiras para a vida, a ideia da requalificação e termos que aprender e reaprender ao longo do nosso percurso, até pode ser um fator de motivação para estas novas gerações, apesar de poder estarem a aprender uma coisa e depois ir fazer eventualmente outra, mas pode ser aqui também um fator de motivação destas gerações eventualmente mais insatisfeitas e à procura de mais desafios diários, pelo menos é o que as empresas queixam. Faz agora uma coisa, do mês a seguir já querem estar a fazer outra. Claramente, Leonor. Primeiro eu acho que precisamos de compreender que atualmente as academias não são só dirigidas ou essencialmente dirigidas àquilo que nós chamamos o traditional student, não é? Que é aquele que aos 18 anos ingressa na universidade e depois faz um caminho mais longo, menos longo, não interessa. Cada vez mais as universidades estão cheias de executivos, estão cheias de pessoas que por as mais diversas razões não tiveram alguma oportunidade e com a flexibilidade do online começam a pensar nisso a sério. Nós somos um caso, nós a Universidade Europeia somos um caso sério disso porque explodimos em número de alunos com o online e com muito, muito sucesso e na verdade é transversal, o que tu dizes é transversal a todas as faixas etárias, se não quisermos falar. Sim, as business schools estão em grande, não é? Em crescimento e tem muito... Em gerações. Agora, eu gostava de pegar um bocadinho aqui outra vez no título, não é? Onde está o Wall-E, porque quando pensei um bocadinho sobre isto, sempre que eu pensei, tive que me preparar, não é? Quando pensei um bocadinho sobre isto, voltei há alguns anos atrás, quando eu, com os meus filhos, abríamos o livro do Onde está o Wall-E, os vários livros, e procurávamos o Wall-E. E procurar o Wall-E é num instantinho, não é? A gente... procurar as riscas? Mais ou menos. Às vezes mas é engraçado... É da posição em que ele está, não é? Sim, e o tempo que nós demorávamos a explorar cada página, porque cada página tinha uma história, tinha grupos, tinha interações, tinha estereótipos também, e eu acho que uma das razões porque há aqui um desacerto entre academia e mercado de trabalho tem a ver com isso, com o não olhar a big picture e não perceber, só procurar o Wall-E e não perceber todos os contextos. E isso que estavas a falar marca definitivamente não só as novas gerações, mas eu diria todas as gerações, porque também me deixem dizer que há algum bias relativamente eu sou X, não é? Mas das novas gerações em relação, por exemplo, à minha, que dizem, vocês não gostam de flexibilidade, vocês trabalham bem com horários. Eu nunca tive um horário na minha vida, a não ser o da universidade. Todas as outras entidades em que trabalhei não tive um horário. Portanto, há aqui algumas ideias construídas que é preciso de alguma forma desmontar. Mas deixa-me tocar aqui num outro aspecto relacionado até com a tua primeira pergunta, que é o que é que se está a fazer e que eu acho que é o que vai ditar
Para já, eu tenho dito em vários fóruns que nós estamos com algumas dificuldades na gestão de pessoas porque estamos num momento de mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma tem a ver com aquilo, não só as buzzwords, mas a atitude perante o trabalho, e que de facto mudou muito nestes últimos anos. É difícil encontrar hoje um estudante, e agora vou pensar no traditional student, 20 anos, que está a terminar uma licenciatura, e é difícil encontrar, ele está a fazer uma licenciatura, por exemplo, de gestão, encontrar como eu encontrava há 20 anos atrás, é assim, eu estou a fazer gestão e eu quero fazer uma carreira na banca e quero progredir dentro da banca. Isso hoje não acontece. Primeiro, não sabem o que é que querem fazer. Não sabem de todo. E porquê? Porque o leque de oportunidades é muito maior, é muito mais alargado. Depois, eu acho que têm razão quando dizem, toda a gente já percebeu que temos que, mais novos, mais velhos, incorporar uma série de competências distintas. E eu acho que as universidades estão a fazer isso muito bem. E eu já disse muitas vezes que mais importante que os formar para uma profissão e para uma carreira, é importante formá-los para a vida, atitude e como pessoas. E acho que isso depois é que vai determinar o sucesso ou insucesso e o caminho que vão seguir. A academia tem um papel muito importante nisto, fora daquilo que são os programas e as estruturas mais fechadas. Ou seja, aqui estamos a falar de soft skills ou human skills, agora já há toda uma nova denominação. Sim, fluídas, sei lá, chama-se-lhe tanta coisa. E que acabam por ser, acho eu, mais desafiantes. Não sei se, Miguel, tens a mesma opinião. Nós estamos aqui a falar de requalificação, normalmente quando falamos em requalificação estamos a referir a competências técnicas, mas todos os estudos apontam as soft skills ou as human skills como as verdadeiramente críticas, e que o Pedro também falava aqui de ir buscar um filósofo por causa da questão da criatividade. Como é que depois faz aqui este match entre as competências técnicas que precisam avaliar, que é muito mais difícil, calculo eu, quer encontrar, quer avaliar estas competências? Como é que gerem aqui este tema para encontrar idealmente o match perfeito para a vossa... Desculpa, que não se podem matar, não é? Eu não me quero pôr na mesa de um cirurgião que não tenha as competências humanas. Técnicas. Técnicas. Um piloto de avião, não é? Convém que ele saiba o que está a fazer. Não, tem que saber o que está a fazer. Sim, não pode ser, mais vale ser o Dr. House, não é? Que era uma besta. Pois, é. E que era ótimo médico. Não convém exagerar, não é? Não vamos, exatamente. Não, mas é mais um bom desafio. Mas só antes de responder à tua pergunta, Leonor, é engraçado porque o nome aqui que demos ao podcast também me suscitou aqui uma reflexão de onde está o Wall-E, e também me lembrei de ver os livros com os meus filhos e procurar. Suscitou uma reflexão um bocadinho diferente. Nós procurávamos o Wall-E e encontrávamos o Wall-E, e era uma vitória quando encontrávamos o Wall-E, porque o Wall-E parecia que estava lá a ser encontrado, e eu acho que as empresas também tinham um bocadinho essa atitude, não é? Eu vou encontrar o candidato certo e depois vou conseguir que o candidato certo, que está ali numa lógica mais passiva, venha trabalhar para mim. Enquanto hoje em dia não é assim, quer dizer, nós podemos estar à procura do Wall-E, mas também o Wall-E está à procura da empresa certa, e tem de facto uma voz muito mais ativa e é muito mais exigente, e nós vemos isso todos os dias em propostas que fazemos a candidatos, em que a mesa parece que está virada ao contrário, não é? Parece que somos nós, e muitas vezes somos, que temos que convencer o candidato que de facto temos aqui uma proposta de valor que é interessante para si, e provavelmente para um período muito mais curto, como dizíamos aqui, do que aquele que tínhamos há uns anos atrás. Mas ainda às competências, eu concordo que as competências mais soft, se quisermos, as competências mais humanas, estão a ganhar importância. Por um lado, porque aquele trabalho mais mecânico vai sendo mais facilmente substituído por automação, por AI, pelo que seja. Por outro lado, se nós vimos o AI como um multiplicador, um exponenciador das competências humanas, então aquele core, termos uma boa base, vai ser mais importante para que esse efeito multiplicativo seja de facto ainda mais forte. Por outro lado, é de facto mais difícil identificá-las, não é? Quando o Pedro falava desta mudança, a verdade é que o currículo, virmos o diploma da faculdade, era um processo muito mais simples. Nós tínhamos alguém que fazia a certificação por nós, e víamos alguém que veio da faculdade XPTO, teve a média XPTI, e está feito, pouco mais precisávamos fazer. Nós também, em algumas funções mais técnicas, já não nos passa pela cabeça fazer o recrutamento sem fazer
casos de uso, casos práticos, de haver ali uma demonstração da competência. E temos, felizmente, diria eu, quando olhamos para a academia, uma série de experiências muito interessantes que nem sequer têm certificações oficiais, mas com taxas de empregabilidade enormes, porque de facto são muito boas a entregar competências, neste caso as mais técnicas. Nas competências mais soft, de facto é muito mais difícil hoje em dia fazermos essa identificação. Acho que nos obriga a provavelmente termos uma maior diversidade, também aquela coisa do one size fits all, temos uma receita para qualquer recrutamento, seja ele qual for, também já não existe, e temos que trazer novas dinâmicas de grupo, casos, alguma componente mais prática para podermos aferir isto. E creio que a tecnologia nos vai também ajudar nesse aspecto. Um exemplo prático, nós fizemos este ano uma mudança muito grande num programa que temos na SONAI já há muitos anos, vai fazer 40 anos, que é o programa de estágios contacto, que já tem de facto esta duração e que foi muito inovador na altura em que foi lançado, e nós seguíamos o método mais tradicional, fazíamos uma triagem curricular, depois sim tínhamos dinâmicas de grupo e uma série de pitches para testar uma série de outras competências. Nós este ano deixamos de fazer triagem curricular e tentamos ir para uma base de skills-based hiring através de um conjunto de questões e um conjunto de desafios, onde temos aí a tecnologia, alguns deles com suporte da AI, a tentar-nos fazer de facto esta destrinça de eu quero é a pessoa com as competências certas, independentemente dele ou ela ter ganho essas competências na educação mais formal, na academia, ou através de um outro conjunto de experiências. Portanto, eu acho que é por aí que temos que ir. Claramente é um caminho difícil e estamos todos, pelo menos no nosso caso, claramente ainda estamos a aprender à medida que vamos fazendo esse caminho. Está longe de estar dominado. Pedro, e já temos vários canais alternativos só à academia, e agora há várias, ou seja, temos que se calhar diversificar as fontes de recrutamento, não é? As bases de recrutamento. Isso já está a acontecer, assim, de forma rápida, já estamos ali a ultrapassar. Sim, já está a acontecer por necessidade, mais uma vez mais. Podíamos ter começado mais cedo, mas agora, como é normal, obrigados, não é? Temos a casa assaltada, vamos pôr as trancas na porta. E a NCN é um belíssimo exemplo disso, ou seja, tentar encontrar o que o mercado precisa e o que é preciso fazer para que as pessoas estejam aptas a ocupar essas oportunidades. E depois, há uma coisa também que nós vemos cada vez mais, a mobilidade interna, o Miguel falava disso, é cada vez mais uma ferramenta, isto é, e a tecnologia tem que ser uma aliada aqui. Muitas vezes nós não vemos o João da contabilidade numa posição de IT. Como o João sempre esteve na contabilidade, o que é que ele vai fazer para o IT? Mas se calhar, se perdemos tempo a olhar para os vários data points que temos e para tudo aquilo que hoje em dia as ferramentas de recursos humanos são cada vez mais desenvolvidas e há imensos pontos que nós podemos juntar. E aí sim a tecnologia, este report que nós fizemos do Talent Trends também diz 86% dos decisores de recursos humanos dizem o AI ajuda-me a fazer isto, mas depois só 46% é que fazem. Portanto, entre o rácio do dizer fazer, do saber. Ainda, pronto, tem sempre aí teoria à ação, né? Exato. Portanto, eu diria que muitas vezes, quando eu estou à procura de talento, também tenho que olhar para dentro, não é? E perceber, será que a solução está aqui? E se calhar é mais fácil ir procurar no mercado aquela vaga que aquele candidato interno libertou do que propriamente aquela que eu estava à procura. E isso, pronto, enfim, mexe com as áreas de recursos humanos e de pessoas das organizações, porque lá está, é uma mudança de mindset daquele clássico de eu preciso, coloco um anúncio e depois a seguir vou receber as candidaturas, enfim. E outra coisa também é preciso ser encontrável, não é? Ou seja, nós estamos a encontrar o Wall-E, mas cada vez mais as empresas têm que se diferenciar. O Employer Brand é um belíssimo exemplo disso, que é como é que eu sou visto de fora. Porque lá está, Miguel falava, muitas vezes o entrevistado passa a entrevistador e de repente a pessoa que entrevista já nem consegue fazer 2 perguntas porque tem 10 do outro lado. Portanto, há aqui muita mudança, não são só os candidatos que têm que mudar, é todo o ecossistema também tem que se adaptar a esta nova realidade. Isabel, começaste por fazer o disclaimer logo que as empresas se calhar também tinham que mostrar maior interesse ou integrar-se mais na academia para poder haver até aqui um com match. esta forma, assim. Achas que passa por aí as empresas também haver uma ligação maior? Enfim, hoje em dia já existem várias empresas a fazer parcerias com as universidades, quase concursos à medida, não é? E absorvem quase todos esses candidatos. Passará, se calhar, por aí a solução também? Acho fabricar que, os Wallis, não é? Quase. Sim, e
ter também o cuidado de, como referi há pouco, não preparar as pessoas para um caminho que seja linear e que seja focado ali naquela área de competência. Uma das questões que me recordava há pouco é que quando encontrávamos o Oli, dificilmente abríamos naquela página e deixávamos de o ver. Não é? Portanto, à segunda vez que tentávamos Já fazer sabíamos onde isso, estava. não tinha graça nenhuma. E eu acho que isso pode ser um desafio engraçado. Mas agora o Pedro estava a falar e eu estava-me a lembrar de uma amiga da adolescência, já todas tínhamos namorado e ela não tinha namorado nenhum. E não havia ninguém que fosse perfeito aos olhos da Olga. Até que ela encontrou alguém. Chamava-se João e encontrou alguém que este sim é o namorado que eu quero ter. Acontece, porém, que os pais não aprovaram e foi um sarilho. E Foi a administração e não passou. Foi um sarilho tremendo, ainda por cima, pronto, porque ele tinha um determinado estilo e uma forma de estar. O pai militar não concordava nada com aquilo. Piercings na altura e Não, tatuagens, não, isso não, era quase o demo a entrar para A casa. diversidade eu não tinha chegado. Porquê é que eu fui buscar Porquê é que eu fui buscar este caso? Porque muitas vezes estabelece um ideal e esse ideal é que é procurado, quer por academias, quer por empregadores, quer por até os próprios trabalhadores que estão no mercado e procuram uma oportunidade. Mas isso não existe. E por isso eu acho que esta oportunidade... a meio caminho, não é? Acho que esta oportunidade de repensarmos a vida, o conceito de trabalho, de prestação de trabalho e de empregador, nos está a trazer uma oportunidade fantástica de repensar isto tudo. Se sofremos, sim senhor, porque aquilo que nós falávamos no início, de haver aqui um desencontro, não é? Entre oferta e procura, se pudermos generalizar assim, faz-nos passar mal, não é? E temos dificuldades, mas eu acho que são dores de crescimento. E isso dá toda uma outra conversa e Fica para o próximo episódio. Uma outra reflexão. Mas antes de um último desafio que eu tenho para vos fazer, queria só que muito rapidamente, eu sei que é difícil, é uma pergunta quase sem resposta, como é que acham que este tema vai evoluir assim no curto, médio prazo? Se ainda vamos estar aqui um bocadinho a correr só para trás das necessidades, ou se vamos tentar ver um bocadinho mais à frente e preparar-nos melhor? Se a requalificação vai passar a ser normalizada e vai deixar de existir a questão da confiança, e as empresas de facto vão perceber, as empresas e as pessoas? Olha, para mim é muito simples. Eu acho que grande parte da resposta, não a resposta, mas grande parte da resposta está e como o Pedro também dizia, não só na requalificação, mas começar a olhar, é numa lógica também um bocadinho de marketing, começar a olhar um bocadinho para outros públicos. E estou a falar de quê? Estou a falar de pessoas portadoras de deficiência. Continuamos a ouvir as empresas a dizerem, desculpem, não há deficientes para enquadrarmos, e continuamos a ouvir os deficientes a dizer, mas eu quero e não consigo. Pessoas com mais de 50 anos, 55, pronto, há diversas leituras, não é? Que têm vontade, têm competências, só que se calhar não sabem exatamente qual é o botão certo, mas que aprendem. E basta a vontade, não é? Pronto, estou a falar de franjas que muitas vezes não são bem atendidas, mas que podem ajudar, e há trabalho fantástico, inclusive vocês fazem trabalho fantástico neste campo, a ser feito, e que deveria ser case, porque muitos falam e poucos fazem. Certo. E uns obrigados, não é? Se é só cumprir cotas. Como dizia a minha avó, mais faz quem quer do que quem pode. Certo. Eu acho que a requalificação não vai desaparecer. Se alguma coisa a história nos ensina é que estes ciclos estão cada vez mais curtos e cada vez mais impactantes. Portanto, nós se calhar ainda vamos estar a tentar saber como lidar com um, e já virá um outro aí à frente. Portanto, aquelas ideias de vamos voltar a um cenário de maior estabilidade, não. Desengane-se. Não creio, desenganem-se. Ainda bem. E ainda bem. Mas eu acho, Isabela, aquilo que estavas a dizer, eu acho que tem muito a ver com a cultura, não é? Porque, de facto, se nós achamos que
já não há as carreiras longas, o trabalho já não tem que ser daquela forma estruturada, mais idêntica e entre todos. De facto, estas pessoas mais diferentes, o trabalho mais informal, a questão de horários mais diferentes, de haver alguma descontinuidade, temos todos que incorporar isso na forma de trabalhar, é a maneira de provavelmente equilibrar até a procura e a oferta. Mas na própria oferta da academia isto começa a revelar-se. Eu lembro-me quando acabei o meu curso de Sociologia, a minha avó dizia assim, ai filha, mas isso dá para quê? Não é? Porque há um caminho que está associado, não é? E hoje, felizmente, já não pensamos assim, não é? Mas as empresas também têm que dar a oportunidade ao João, que trabalhava na contabilidade, não é? Sim, sem dúvida. Temos que desconstruir estes hábitos. E isso aconteceu. Sociologia, psicologia, eu lembro das pessoas que iam para a psicologia serem malucos, mas o que é que vais fazer? O que é que estás a fazer? E hoje em dia não há mãos a medir para quem tem essa competência básica. Sim. Essa competência. São transversais, não é? Exato, são coisas a longo prazo. Mas isto, eu lembro, o meu irmão foi estar para a Inglaterra no final dos anos 90 e a pessoa em casa de onde ele ficou e a mulher dele, na altura a namorada, estava a estudar psicologia. Cá em Portugal, no final dos anos 90, era o tal, ok. O pai não achou muita piada na altura. Pois. E a resposta, a reação dele foi psicologia, bem, ótima aposta. Lá está, nós estamos um bocadinho atrás, hoje em dia já se mostra um bocadinho diferente. Eu acho que, só para terminar esta parte das competências, e se calhar a academia aqui, passa aqui a bola para este lado, que é, se calhar todos os cursos deviam ter uma disciplina, ou se calhar 1 e 2, chamada aprendizagem. Ou seja... O aprender a aprender. Exato. Ou seja, os ciclos vão ser curtos. Aquilo que eu fiz, alguém que se requalificou há 10 anos e achava, safei-me, já está outra vez, calma, isto agora já está outra vez complicado, já tenho outra vez que olhar e cada vez mais, como nós ainda temos aquela lógica do emprego para a vida, cada vez mais a rotatividade começa a ser maior e aí também é muito geracional. As pessoas ficam 2 anos, depois já querem experimentar outra coisa e isso é bom, porque são olhos novos, a ver coisas novas, isso leva à criatividade e leva à evolução. Mas para isso é preciso também que as pessoas sejam ensinadas a aprender. E portanto, se calhar a começar pelos professores. Pois, exato. Ensinar alguém a aprender, não é? Acho que é assim a sequência. E portanto, essa vai ser uma competência muito, muito importante. Muito importante. Já é, não é? Já não é, vai ganhar cada vez mais importância. Sem dúvida. Então, o último desafio de resposta curta e um bocadinho, começámos por assumir todos aqui que já não há empregos para a vida, parece que isso é evidente. Se não fosse o que são hoje, o que seriam? Não sei quem é que quer começar. Olha, eu posso começar porque eu sempre disse que o meu sonho era plantar morangos. Morangos, é muito específico. Morangos, sim, morangos, porque eu gosto de morangos. Muita escassez de talento neste momento. Pois, mas... Não era agricultura, é só morangos. Não é bem o que eu sou, eu acho que o que tu queres perguntar é o que eu faço. Se eu não fizesse o que faço... Sim. Se não fosses professora... sim. Querias plantar morangos? Sim, eu até também gostava de ser cozinheira. Ok, está bem. Gostava de ser cozinheira. Mas ainda só para amigos e família. Ainda pode ser, não é? O fantástico isto é que ainda podemos ser, não é? Todos a tempo. Vamos a tempo. Pedro? Eu já me ia a tempo para isto. A minha ideia era ser piloto de Fórmula 1. Esse era o plano. Já estava reformado nesta altura, essa era a parte gira. Então, mas pronto, em Portugal isso não acontece. Portanto, o mais provável era ser engenheiro civil, portanto, ter seguido o percurso e estar em uma obra qualquer, com um bocadinho mais de calor. Miguel? Eu já não sou aquilo que estudei para ser, não é? Eu estudei economia, acho que não tive nenhuma cadeira de recursos humanos e, portanto, a minha carreira também já não é muito linear, mas acho que a ser assim uma coisa completamente diferente, provavelmente algo mais ligado à música. À música, fantástico. Muito bem, muito obrigada pela vossa partilha. Não sei, agora perguntas-me isso assim. Acho muito eu gostava de pilotar aviões, também não tinha vista para isso, portanto nem sequer tentei. Também já não vou a tempo. Mas turismo rural, se me fartar aqui do jornalismo, ainda pode ser nesta vida. Boa. Muito obrigada pelo vosso tempo, pelas vossas partilhas. Obrigada também a quem esteve a assistir, espero que tenha sido útil. Voltamos no próximo mês com um novo tema e novos convidados. Obrigada.